Veja nesse vídeo aqui tudo o que você precisa saber a respeito desse HyperX Cloud Stinger ES7.1. Caso você esteja em dúvida, é deste headset aqui que eu vou falar neste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aí para a minha review. Bom, de pontos positivos, ele vem aí com adaptadores tanto para o computador quanto para o celular. No caso, por padrão, ele já vem aqui com o cabo P3, então você consegue conectar aí em todos os dispositivos, videogames, no caso, PlayStation 4, 5, entre outros. De cabo, ele vem com cabo aí suficiente, vem 1,5 m. A qualidade do cabo é mais ou menos, mas eu diria que é mais para mais do que para menos. Ela vai aguentar aí o tranco dependendo do quanto você dobrar, esticar e por aí. Em relação à entrada, que é uma entrada fixa, ou seja, se você tiver aí algum problema para fazer trocas, etc., vai ter que abrir toda a estrutura aqui do fone de ouvido. Então, se você é meio desajeitado com essas partes e precisa repor frequentemente os cabos aí, provavelmente vai ser um problema para você. Com relação ao seu microfone, eu vou deixar um teste de áudio de mais ou menos 10 segundos. Ele tem certa qualidade que a gente espera em headsets, é um som aí um pouco mais abaixo. O ponto positivo é que você não consegue estourar com esse áudio aí em relação às suas jogatinas ou que você for passar com o microfone em questão. Teste de gravação utilizando o Cloud Stinger ES HyperX 7.1. Como ficou o áudio aí para vocês? O microfone, a estrutura do fone de ouvido do headset, ela é toda feita em plástico, com exceção das espumas aqui. Essas partes aqui são de courino, tanto em cima quanto embaixo aqui nos ouvidos. São um courino relativamente resistente, você percebe boa qualidade aí e durabilidade em relação a eles. Essa parte aqui, como você pode ver, ó, ela acomoda bem os ouvidos, embora que tem algumas coisas aqui que eu tenho para falar a respeito dessas espumas aqui. Eu não sei se veio com defeito ou não, mas se você ver aqui na parte do vídeo, tem alguns pequenos furinhos aqui. Eu não sei se isso é para dar vazão à saída de áudio ou se é alguma parte de troca que você pode fazer em relação às espumas ou alguma coisa do tipo. As espumas, elas vedam bem o som local, não vedam tão completamente aí quanto fones que tenham a função de anti-ruído, como por exemplo os da JBL, mas elas ajudam bem a vedar o som externo. E também a conter o som interno aqui, embora que no volume máximo aqui as pessoas que estão ao seu redor consigam ouvir o que você está ouvindo aqui claramente com o fone de ouvido. Ele tem uma potência de volume relativamente muito boa. Com relação ao conforto das espumas, elas são bem confortáveis. O fone, ele não pressiona o suficiente a sua cabeça, como eu disse no outro fone anterior aqui que eu trouxe no canal, o da Havit, ele pressionava bem para cá. Esse daqui ele fica bem confortável aqui em relação à parte de baixo, e a parte de cima, diferente dos Astros, ela não é pesada o suficiente para amassar aqui a gente. Pelo menos essa é a experiência que eu estou tendo aqui com esse fone de ouvido. Em torno aí de 4 a 6 horas de uso em média por alguns dias já aqui. Em relação ao seu peso, ele pesa aí em torno, com os cabos e tudo mais, cerca de 280 gramas, então ele é bem leve, ou está na média aí dos headsets que eu já trouxe aqui no canal. Ele é relativamente leve, ou no caso aí, a experiência que ele traz é de um fone leve. A estrutura dele, estas partes aqui são de metal, um plástico relativamente brilhante aqui, ó, não chega a ser um black piano, mas é um plástico que eu diria que arranha com certa facilidade, ou se danifica com certa facilidade no caso. Bom, para ouvir músicas, jogar ou editar vídeos, esse headset aqui atende muito bem essas funções aqui. Você consegue perceber bons graves e bons agudos também. Você consegue perceber também pequenos áudios que ficam de fundo em relação ao microfone, pequenos barulhos. Ele é bem sensível e entrega uma boa qualidade em relação a isso. Já das funções aí do 7.1, utilizando ele pelo computador, ele funciona relativamente bem. Ele simula bem o 7.1 que nós temos por aqui. Mas eu não diria que ele traz uma experiência real em relação ao 7.1 ou mesmo 5.1 que seja. Ele simula, de certa forma, como eu poderia descrever, que o som ele fica um pouquinho mais distante do que você está acostumado a ouvir no som estéreo, porém, ele não faz grande diferença em jogos. Ele traz aí uma experiência mais diferenciada em relação a músicas e filmes, mas em jogos eu não senti tanta diferença assim enquanto estava jogando. Eu joguei jogos de FPS, corrida, Resident Evil, Fortnite, entre outros. O principal ponto polêmico desse fone de ouvido aqui, desse headset, é que o 7.1 só fica ativo caso você utilize o adaptador USB, e esse adaptador USB depende do software para ligar as funções do headset, ou seja, você além de precisar utilizar apenas no computador, seja aí Mac, Windows, Linux, etc.,
você precisa instalar o software e ele vai ser compatível apenas mediante esse dispositivo, esse adaptador, e junto ao software para você ligar as funções do 7.1 em relação a ele. Nos outros dispositivos em que você conecta apenas o cabo P3, ele vai funcionar aí como estéreo. Então, nos videogames PlayStation 4, 5, Xbox ou geração antiga, geração nova, ele não vai funcionar adequadamente ou na função 7.1, que é o que a gente espera para os jogos. Você precisaria, por exemplo, adaptar para que a passagem de áudio saia do videogame para que entre no computador, por exemplo, para ter a experiência 7.1. E eu não sei se vale todo esse trabalho ou se dá para fazer esse trabalho. Com relação ao software, se você tiver dúvidas aí de como fazer a instalação e tudo mais, no vídeo de card acima eu mostro como você pode fazer para instalar o software e configurar, fazer algumas pequenas configurações aí em relação ao dispositivo. De resumo geral, esse headset aqui entrega todas as qualidades que ele promete entregar: qualidade de estruturas físicas, qualidade de conforto e qualidade de áudio. Na parte do 7.1 é o único ponto polêmico e também, de certa forma, o ponto negativo dele, porque ele promete ser um 7.1, porém ele só faz isso no computador com um programa, com um software e também mediante um adaptador. Então quem compra pensando que poderia utilizar em videogames, celulares e tudo mais, acaba se decepcionando com este ponto negativo em relação ao headset. Tudo bem, ele vem especificado lá que é apenas compatível com o computador, mas a gente espera um pouquinho a mais aí em relação a esses tipos de funções, principalmente hoje em dia, onde já está tudo praticamente integrado entre as coisas. Você já conecta no computador, conecta no seu Xbox, no seu PlayStation, no seu celular, e tudo funciona de forma integrada, sem ser individualizada, por assim dizer. E o ponto importante também é que, na minha experiência em relação ao headset, para jogos ele não fez muita diferença a função 7.1, mesmo utilizando o computador para utilizar o software, o adaptador e tudo mais, da forma como a HyperX estipulou para que ele fosse utilizado, eu não senti tanta diferença. Já para músicas e filmes, foi bem diferente mesmo, deu uma boa experiência, deu uma boa diferenciada em relação aos headsets mais comuns. Em relação ao seu custo-benefício, se você for utilizar ele para editar vídeos, editar músicas e tudo mais, ou ouvir músicas ou filmes, eu diria que ele vale em relação ao seu custo-benefício. Você vai encontrar ele em torno aí por cerca de R$300. Já em relação a jogos, eu diria que ele não vale não esse investimento. Seria melhor aí você utilizar ou um headset mais baratinho, por exemplo, o Quantum 100 da JBL, ou então já investir um pouquinho mais em outros modelos, como por exemplo o Astro A10 da geração 2, que por sinal eu já trouxe aqui no canal e fica aqui a minha review. É um excelente fone de ouvido se você está em busca aí de uma experiência boa com headsets em estéreo. Já em 7.1 eu te indicaria ver outros modelos aí, principalmente pela compatibilidade com os dispositivos Xbox e PlayStation. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixe seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Eu estou trazendo novos vídeos com dicas sobre produtos, Canva e YouTube todos os dias. Muito obrigado e tchau, tchau!